Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Olha só, hoje a bola da vez. Eu estou aqui com a impressora para a gente fazer a avaliação dela. Já estou com clientes, tem umas 4 ou 5 clientes que usam essa impressora. Já estão usando há mais de ano, certo? Essa aqui em particular tem, salvo me engano, está com 4, vai para 5 anos que o cliente está usando ela. Então, eu estava fazendo a avaliação aí, está fazendo manutenção dessa impressora aí por esse período. Gente, essa aqui é a HP 1200W. Para quem não conhece, é a HP 1200W. Ela foi lançada como a Never Stop, ou seja, a impressora que nunca para. A proposta dela era ser uma tanque de toner, ou seja, ela não tem toner, você recarrega o pó nela. Então, ela tem aqui em cima, ó, uma portinha, a gente abre aqui e aí você compra o refil do pó, certo? E faz a recarga na impressora, ok? Fez a recarga, tirou, continua usando a impressora. Ela cabe 2 refis desse aqui. Aí aqui você tem 2 LEDzinhos, né? E aí baixou um, ela já tem só um. Cada refil desse é 2.500 páginas e cabe 2 desse aqui. Ou seja, você pode carregar um e a hora que ela estiver baixando, baixou um, você vai lá e recarrega de novo e mantém ela sempre carregada. Por isso a proposta do Nunca Para. Mas a pergunta que não quer calar, Fabiano, vale a pena? Prós, contras. Pessoal, direto ao ponto, a HP está complicado. A HP não tá fácil trabalhar com a HP, não tá fácil mexer com a HP, certo? O equipamento não é tão caro, certo? Aí a média do valor das impressoras da HP é um pouquinho mais cara do que uma impressora de entrada, né? Então ela deve estar aí na casa dos, não vou falar preço porque depende da região, mas deve estar aí na casa de uns R$ 3.000, certo? Vale a pena ou não vale a pena? Vou ser bem franco com vocês, vale a pena não, certo? Por R$ 3.000 você compra uma outra impressora melhor, certo? Pega aí até uma impressora da HP mesmo, só que não seja tanque de toner. Por quê? Qual que é o problema grande dessa impressora? Primeiro, o refil. O refil dela só dura 2.500 páginas. Então, 2 refil dessa, quando você recarrega com 2 refil, ela dá 5.000 páginas. Por ser uma impressora com a proposta de tanque de tinta, lembrando lá da Epson, né, aliás, tanque de toner, que é tentando pegar a proposta da Epson da tanque de tinta, né, que inovou e estourou aí, por ser uma impressora com esse nome, né, Never Stop, tanque de toner, ela não cumpre o que promete. 2.500 páginas, 2 desse aqui, 5.000 páginas, é muito pouco. Tem impressora de toner aí no mercado, certo? Impressora de entrada, impressora da Brother, que o toner dela imprime 5.000 páginas, imprime 10.000 páginas o toner, e não é recarregável, sem ser recarregável. E essa aqui, que é só o refil para recarregar, ela dura 5.000. Então, é muito pouco, certo? Então, assim, se fosse cada refil desse 10.000 páginas e ela conseguisse imprimir 20, tudo bem. Mas 2.500 páginas eu achei muito pouco. Tem toner, certo? Que imprime aí essas 2.500 páginas. Mas aí você fala assim, mas Fabiano, 2.500 páginas, mas aí eu ir recarregando, só colocando pó, né? Não preciso comprar o toner tão caro. Gente, aí que é o problema. Porque o que acontece? O caro do toner é porque ele não vem só pó, ele vem vários outros componentes, vem um cilindro, vem um magnético, vem uma série de outras peças que nessa aqui está na impressora. Ou melhor, a gente vai ver daqui a pouco. Mas enfim, inicialmente está na impressora e aqui eu só estou colocando pó. Então, em teoria, teria que ser bem mais barato. Só que é só na teoria. Na prática, ele não é mais barato, certo? Ele é mais barato, mas não para valer a pena, certo? Então hoje o original ele deve estar aí uns R$ 150, um desse aqui original. Então assim, é o valor de um toner de uma outra impressora. Claro que os toners da HP eles são muito caros, certo? Mas de uma outra impressora é o valor do toner de uma impressora comum. E aí você tem um paralelo. Hoje tem um paralelo. Quando foi lançado há alguns anos não tinha. Hoje tem um paralelo. O paralelo já é mais barato, certo? Você compra aí o paralelo de R$ 30, R$ 40, que é o preço de um toner. Certo? Então, assim, a proposta não valeu. Se ele custasse aí R$ 10, R$ 15, se ele custa, assim, até os R$ 20 que ele custasse, ainda vai, mas ele não custa isso. Ele custa bem mais do que isso,
Lembrando que é dois desses, ou seja, para imprimir 5.000 páginas, digamos que você paga aí R$ 40, você vai gastar R$ 80 para recarregar ela, ok? Mas, Fabiano, não usa toner e tudo, é só o pó, e aí tem a vantagem. Ah, detalhe, pessoal, aí o pessoal pergunta, Fabiano, mas eu posso comprar um desse aqui, encher e ir recarregando, certo? Não pode não, ele tem um chipzinho aqui, ó. Depois que você encheu a primeira vez, ele não aceita você colocar de novo, ele não reconhece e não puxa mais o pó, ok? Na verdade, você até consegue empurrar o pó, mas ele vai dar como se estivesse sem toner, porque o que acontece? Como tem o chip, a impressora também tem um chip interno que ela programa a quantidade de impressão, certo? Não é por pó. Então, mesmo que ela tenha o pó, se ele já imprimiu a 2.500 páginas referente ao refil, ela para de imprimir. Mesmo que você consiga colocar mais pó, ela não imprime mais, certo? Então, não adianta só você tentar encher esse refil, porque ele tem até uma tampinha aqui para encher, para recarregar, mesmo o original, esse aqui é um paralelo, e colocar nela. Não vai funcionar, ok? Mesmo que você encha, não vai funcionar porque depende do chip. Fabiano, a gente acha chip para comprar? Tem como? Não, no Brasil você não acha, ele já procura em tudo quanto é canto. Não acha esse chipzinho aqui no Brasil para comprar, certo? No Brasil, acha no AliExpress, mas se você for comprar em pouca quantidade, sai mais caro do que você comprar o refil, certo? Comprando em grande quantidade ainda compensa um pouco, sai metade do valor do refil. Mas aí você coloca metade do valor do refil pelo chip. Aí você ainda vai ter que comprar o pó específico dela. Vai sair mais caro do que você comprar o refil, ok? Então é um ponto muito negativo da impressora que faz não valer a pena. Mas é só isso, Fabiano, não é tão assim, vai sair quase que elas por elas. Vamos lá. Além do refil dela, essa impressora tem, olha só, o tambor de imagem. É nessa peça aqui que fica o cilindro de imagem, o magnético, enfim, a parte que gera a imagem, que geralmente faz o toner fica caro, fica nessa peça aqui. E aí o que acontece, gente? Precisou trocar uma peça dessa aqui. Gente, não, olha, paralela dela é muito complicado. Essa aqui, por exemplo, é a original. Não vai dar de vocês verem no vídeo, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Aí é a original, é o 104A. A original, essa aqui eu paguei R$ 800, certo? Na verdade o cliente pagou, né? R$ 800 nessa peça, certo? Ela tem o outro chip dela aqui, ó. E esse chip dela imprime quantas páginas? Qual é a vida útil dele? 20.000 páginas. 20.000, por incrível que pareça, gente, 20.000 páginas. Você paga R$ 800 nessa peça para 20.000 páginas, certo? Só que ela é só a peça, ela não tem pó. Ou seja, 20.000 páginas, você vai gastar aí 8 refis desse aqui, ó. 8 refis. Então, R$ 800 nesse aqui. 8 refis. Vamos colocar os originais. 8 refis originais, R$ 150 cada um, certo? Quanto que a gente tem aí? 150, 300, 600, R$ 1.200, mais os 800, R$ 2.000 para você imprimir 20.000 páginas, certo? Faz as contas aí, quanto sai por página. É muito dinheiro. Só que daí tem um detalhe, o que veio com ela durou as 20.000 páginas. Até o último saiu filé. Lembrando que eu falei que essa impressora já está há quase 5 anos que ela está aí com o cliente. Então, o primeiro que veio com ela durou as 20.000 páginas saindo filé. O segundo que foi comprado, original também, como esse aqui, certo? Original. O segundo que foi comprado, na época foi 600 e poucos reais, ele não durou nem 15.000 páginas. Na verdade, eu acho que ele não durou, acho que foi 12.000 páginas. Com 12.000 páginas, o óptico dela já estava péssimo. Não aguentou, certo? Entrei em contato, porque não sei o que, e isso e aquilo, trocaram. Peguei, consegui fazer a troca dele. Chegou o outro, também não durou, foi 13.000, 12.000 páginas, ele para. Ou seja, ele não, o original, isso eu estou falando do original, não estou falando do paralelo não, estou falando do original. Ele não dura. Resultado, o cliente teve que usar as 20.000 páginas, metade a página saía boa, ele continua imprimindo. Só que começa a manchar, é como se você recarregasse um toner. Sabe quando você recarrega o toner e a imagem, a impressão sai ruim? Dessa maneira. Então, 10.000 páginas filé, as outras 10.000 para o final, péssima, mancha muito. Gente, ele vaza pó por tudo quanto é buraco que vocês imaginarem.
certo? Não vai dar de ver no vídeo aqui, certo? Não dá de ver no vídeo direito, mas ele vaza pó por tudo quanto é buraco que vocês imaginarem. Então ele não consegue imprimir as 20 mil páginas sem você abrir e fazer uma limpeza na impressora. A impressora fica terrivelmente suja, porque ele vaza muito pó. E o custo muito alto. Isso eu estou falando das peças originais, óbvio. Você pode ir para o paralelo. Paralelo, esse aqui custa R$40, 30, R$40, certo? E o tambor de imagem custa uns 300 a R$400 um tambor de imagem. Então, R$400 com mais 40 desse aqui, um desse vai 80, certo? Eu tenho alguns clientes que usam o paralelo, certo? É o mesmo problema, ele não aguenta 20 mil páginas. Ele aguenta no máximo, o paralelo dura até menos, ele aguenta aí umas 8, 9 mil páginas e começa a manchar. Então, gente, não vale a pena, certo? É outra bomba. A HP tá complicado mexer com a HP. As impressoras da HP estão vindo horríveis. Manutenção. Vou confessar para vocês que até me surpreendeu. Ela não dá manutenção. A impressora, certo? Então essa aqui, por exemplo, tem 5 anos. Vai fazer 5 anos. É de um cliente que usa muito, certo? É de um cliente que imprime aí, chega a imprimir 300, 400 páginas por dia, que não é recomendado para essa impressora, tá bom? No caso desse cliente específico aqui, ele tem um fluxo muito grande. Então, na alta temporada, eles imprimem muito. Não é recomendado para essa impressora, ok? Só lembrando disso, o pessoal vai dizendo no comentário, ah, mas também está usando esse cliente aqui específico, né? Quando comprou, foi comunicado para ele, ó, a impressora não é para o seu porte, ela é uma impressora pequena. Então, assim, é uma impressora para você imprimir aí 50, 100 páginas no máximo por dia, ok? Então, essa aqui que está com um cliente que usa nesse fluxo contínuo muito, tem 5 anos. Gente, ela nunca foi mexida, certo? Nunca foi trocado nada nela. Então, a impressora em si, ela não dá manutenção. Qual que é o problema da impressora? Suprimento. É muito caro e não rende o que ela promete, certo? Sem contar que esse aqui, mesmo que ele rendesse as 20 mil páginas, vamos dizer assim, ele, por exemplo, que veio nela rendeu as 20 mil páginas sem manchar. Então eu poderia continuar usando. Só que daí tem o raio do chip que só imprime 20 mil páginas. Deu as 20 mil páginas, independente de ter pó ou não, ele para. A mesma coisa do refil. Recarregou, deu as 2.500 páginas dele, ainda tem pó. Ele não imprime mais. Você vai ter que recarregar, certo? Os chips, pessoal, você acha tanto o chip do tambor de imagem quanto o chip do refil, você acha no AliExpress, certo? Antes dos impostos ainda compensava. Hoje, eu digo que não vale a pena. Esse aqui, certo? Se você for pegar do AliExpress, ele vai sair aí uns 200 e poucos reais, ok? Só que é o seguinte, você vai trocar o chip, você não vai trocar só o chip, você vai trocar também, pelo menos, o óptico dela. É mais 100 conto, ou seja, R$100 do chip, mais 100, aliás, o chip vai sair uns R$200, certo? Mais R$100 desse aqui, R$300. Aí vai sair um pouquinho mais de 100, mas vamos arredondar aí para R$100, certo? Você tem R$300, sendo que para você comprar o paralelo é 400. Então assim, não compensa também. Tem que ir lá, ele não, ou seja, não dá recarga, vamos dizer assim, recarga ele dá, né? Não tem como você trocar as peças, sempre tem que estar comprando novo. Então, por esses motivos, eu digo que não vale a pena. A impressora em si não é uma impressora problemática, não é de dar problema. Ela só tem um probleminha dela, mas aí é problema crônico, não dá reparo, né? Ela não dá manutenção, mas o Wi-Fi dela é horrível, é péssimo, certo? Então, assim, se você for usar no Wi-Fi, desiste, coloca no cabo e compartilha normal. O Wi-Fi dela simplesmente não funciona, ele é muito estável. Mesma hora que está conectado, está desconectado. E isso eu estou falando porque, assim, eu não tenho só um cliente que tem ela, certo? Eu tenho vários clientes, são 4, 5 clientes que têm ela. Todos têm o mesmo problema, certo? Só tem um que está usando Wi-Fi, mas toda hora tem que ficar ligando, desligando. Os outros 4 eu desisti, falei, vamos para o cabo. O Wi-Fi não funciona. E todos eles, a gente tem o mesmo problema. Essa aqui é a mais velha, está com 5 anos, certo? O mesmo problema. O tambor de imagem dela não dura 20 mil páginas. E é caríssimo. Então, gente, finalizando aí, não vale a pena. A impressora simplesmente não vale a pena, certo? Não é impressora tão cara, assim, R$3.000, pode falar que é cara, mas é a média aí
da maioria das impressoras desse porte. É uma multifuncional, o scanner dela é muito bom, a impressora em si não dá manutenção, certo? O único problema dela, crônico dela, que você não vai ter dor de cabeça é o Wi-Fi, que o Wi-Fi dela é péssimo, certo? Mas a impressora em si não dá problema. Mas não compensa por quê? Por causa do suprimento. O suprimento dela é muito caro, certo? As peças dela também não são caras, vem naquela mesma linha das últimas da HP, né? Por dentro dela tem muita peça da 1132, que é uma impressora fantástica, muito boa, certo? Só que suprimento, pelo suprimento não vale. Se o suprimento durasse pelo menos as 20 mil páginas que ele promete, ainda compensaria, mas ele, na verdade, não compensaria, porque você tem impressoras aí, eu tenho uma Brother aqui, por exemplo, o toner dela é para 10 mil páginas, certo? E custa R$ 200, certo? 200, R$ 300 o paralelo. E o original também não é tão caro assim, certo? E é 10 mil páginas. Esse aqui que é a proposta de você recarregar só o pó. Então, assim, sendo bem sincero com vocês, para essa proposta dela, um refil teria que durar pelo menos 5 mil a 10 mil páginas. O bom era 10 mil páginas por refil desse aqui. Para a proposta, para o que ela se propõe. E um tambor, o tambor de imagem dela, certo? Teria que vir pelo menos umas 50 mil páginas. É claro que, quando lançou, surgiu a dúvida, as limitações técnicas, né? Como fazer um cilindro óptico, por exemplo, para durar tudo isso. E a gente descobriu que eles não fizeram, certo? Preguiça, eles simplesmente pegaram a peça que já existia, colocaram ali e fizeram um refil para fazer o trem ficar caro. Então, assim, não tem nada de inovação tecnológica, como foi no caso da Epson com as tanques de tinta, algo para poder durar, uma cabeça boa e tudo, né? Ela não tem isso. O cilindro óptico dela é um cilindro óptico de toner normal. Então, assim, se tivesse investido em tecnologia, feito um cilindro bom para durar aí umas 50, 100 mil páginas, feito magnético, mas não é. Ele não dura nem as 20 mil páginas que ele se propõe. Não vale a pena, não compensa, certo? O custo inicial não é tão alto, mas a manutenção de suprimento dela, o custo é muito alto e não vale a pena, ok? Então tá aí mais uma impressora que a gente está fazendo review, certo? E um abraço para vocês. Para quem já comprou, infelizmente, só lamento. Um abraço para todos vocês e até a próxima.